Você sabia que Stephen King não escreve só livros de terror? É sobre essas histórias do autor que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Stephen King é conhecido como o rei do terror, então é natural que a gente pense que ele só escreve histórias assustadoras, né? Mas não é bem assim, ele é um autor bem versátil e ele tem muitos livros que não são de terror, né? Então, por isso que eu queria gravar esse vídeo, até porque eu sempre recebo muitas perguntas das pessoas falando que tem muita curiosidade para conhecer a escrita do autor, mas que tem medo, enfim, se existe algum livro dele que não dá medo ou que dá menos medo, então eu sei que é um assunto, né? É um tema que muita gente se interessa. Mas antes de eu recomendar aqui alguns livros para vocês que se encaixam nessa categoria de não terror de Stephen King, vou dar os recados de sempre, né? Convidar vocês a se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, curtir, compartilhar esse vídeo e também quero agradecer aos membros do Clube na Manita. Se você quiser de repente fazer parte ou saber o que é, eu vou deixar o link do projeto aqui na caixinha de descrição. Então, quando eu comecei a ler King, também achava que ele só escrevia terror, né? Aos pouquinhos eu comecei a conhecer mais sobre a obra dele, que, né, todo mundo sabe, é muito vasta, e alguns títulos me chamaram a atenção, como, por exemplo, A Espera de um Milagre, um livro que ganhou uma adaptação muito famosa, né, e que todo mundo sabe que é uma história muito emocionante, e quando eu descobri que ele escreveu esse livro, que esse filme era uma adaptação de um livro de Stephen King, eu fiquei um pouco chocada, né, e fiquei curiosa para saber como que o rei do terror, né, aquele que a gente conhece como mestre do terror, escreveu uma história tão sensível. E aí, conforme eu ia lendo mais livros dele, eu ia percebendo que, na verdade, essa sensibilidade existe e acho que todos os livros dele, em graus diferentes, obviamente, né? Mas ele realmente tem esse lado mais sensível e assim, muitas vezes, ele acaba indo por caminhos que a gente não espera, né? Então, desde que eu descobri, né, que o King não escrevia só terror, eu tive vontade de, né, espalhar essa palavra. Obviamente, não sou especialista em King, mas enfim, eu sempre faço questão de ressaltar isso na obra dele, né? Que King não é só terror e que se você não gosta do gênero, tem medo, enfim, mas quer conhecer a escrita do autor, você pode sim ler vários livros dele. Então eu separei aqui alguns dos que eu já li, tá? Talvez não. Ele tem mais livros e contos que não são de terror, mas eu realmente separei os que eu li para poder falar com um pouquinho mais de propriedade. Então, já que eu já falei sobre A Espera de um Milagre, vou citá-lo aqui logo no começo, porque é um livro do King que eu gosto muito e ele é 000 terror, né? Ele tem ali uma fantasia sombria, ele parte de uma premissa sobrenatural, porque o John Coffey tem um poder, né, de cura, então ele parte dessa premissa sobrenatural, mas é o único ponto sobrenatural da história, realmente, o resto não daria um pouco de medo. Ele é muito mais uma ficção histórica, né, por se passar na década de 1930, talvez, do que uma história de qualquer outro gênero, né, e principalmente o terror. Então, é um livro que eu gostei muito, né, pra quem já assistiu o filme sabe que é uma história emocionante. Eu ainda não tinha visto o filme, mas eu já sabia o final e, enfim, a forma como o King desenvolve toda essa história, coloca ali algumas reflexões também pra gente sobre, né, são dilemas morais, né, que a gente realmente se pega pensando no que a gente faria no lugar desses personagens. Enfim, é um livro muito interessante e que eu recomendo bastante. E eu também recomendo muito a adaptação, que é uma das mais fiéis que eu já vi. É um filme bem longo, acho que tem quase 3 horas de duração por aí, bem mais de 2 horas, e o livro não é tão grande, né? Então ele realmente é uma adaptação muito fiel, fica aí a recomendação então do livro e do filme. Outro não terror que eu recomendo demais, que também é um dos meus queridinhos do King, é o Ascensão, né, que é aquele livrinho pequenininho, que também tem uma premissa, né, que parte da fantasia, né, porque nele o Scott Carey, que é o protagonista, começa a perder peso, mas ele só perde peso na balança e não fisicamente, e ele perde muito peso todos os dias, tipo mais de 1 quilo todos os dias. A gente fica querendo saber o que vai acontecer com esse personagem, né, então essa é uma história muito sensível, eu amei Ascensão, eu amo muito esse livrinho, e é uma história que faz a gente refletir bastante também sobre uma coisa que eu nunca gosto de falar o que é, porque eu acho que é um spoiler, né? Mas é uma situação que todo mundo vai passar e que todo mundo tem medo, e o King faz essa metáfora. Enfim, é uma história muito bonita, apesar de simples, né? Nesse sentido de que ela é rapidinha e tal, mas é uma história muito bonita que deixa a gente pensando por alguns dias.
O Instituto, que é um dos livros mais recentes do King, também é uma boa pedida, para quem não gosta de terror. Nessa história, a gente tem um monte de elementos que o King gosta, né? A gente conhece ali o Luke, que é uma criança com poderes paranormais, e tem várias outras crianças que são assim também. Então a gente lembra um pouco, né, de A Incendiária, a gente lembra da própria Carrie, a gente também pode fazer uma referência aí a Stranger Things, né, que é muito inspirada na obra do King em alguns aspectos. Então é uma obra que eu não considero de terror, não dá medo, eu acho, né? Não lembro de ter sentido nenhum medo com essa história e que tem muitos elementos do King. Essa coisa dos poderes sobrenaturais, esse enredo com crianças, né? E as crianças se ajudando ali, criando um grupo, né? Também a questão da amizade, da lealdade, do companheirismo, tudo isso tá nessa história, que é uma história um pouco frenética, porque ela tem bastante ação, assim, porque tem fugas e conspirações e etc. Mas também é uma história bem sensível, que eu gostei muito. E só uma curiosidade, né? Ninguém vai ler o livro por causa disso, mas uma curiosidade é que esse livro me fez chorar nos agradecimentos, porque, enfim, o King conta ali uma historinha e eu achei muito bonita essa história que ele conta, né, da vida dele realmente nos agradecimentos. Então, só se alguém for ler, leia também os agradecimentos, que vale a pena. Quero recomendar aqui um conto do livro Com Sangue, que é um dos mais recentes, né, do King, na verdade é o mais recente dele, que é o conto A Vida de Chuck, que é o segundo conto do livro, e não tem nada de terror, também tem uma metáfora aí, né, a vida e etc. Foi um conto que eu gostei muito, talvez seja o meu conto favorito do King, pode ser, eu gosto realmente bastante desse conto, eu achei assim uma metáfora genial e o jeito como ele conduz a história, então fica aí também a indicação. No livro Com Sangue tem mais 3 contos, né, O Telefone do Sr. Harrigan, que também não dá medo, mas ele tem uma coisinha ali sobrenatural que às vezes pode dar uma assustadinha. O conto Rato, que também não é super de medo, mas ele tem uma pegada ao Iluminado ali, então ele não é uma leitura tão leve. E o conto título, né, Com Sangue, que é uma história sobre a Holly Gibney, eu sempre falo sobre ela nos livros, mas eu sempre gosto de dar essa dica, né, para quem for ler Com Sangue, que é bom ler primeiro a trilogia Bill Hodges, né, Mr. Mercedes, depois o Outsider e por último o conto Com Sangue. Então, se você optar por ler o livro inteiro, faça isso. Mas se você só quiser ler um conto que não dá medo, fica aí essa dica, então, de A Vida de Chuck. Vou indicar aqui 2 livros que eu li faz um bom tempo já, né? 2 livros do King que eu já li faz alguns anos. E eu não lembro de ter sentido medo, tá? Mas, como faz tempo que eu li, pode ser que eu tenha esquecido de algo. Então, eu vou deixar essa ressalva aí, mas eu quero indicar também A Zona Morta e Revival, né? Em A Zona Morta, a gente tem ali um plot também político, né? Que o King também gosta bastante. E foi, acho que, um dos primeiros livros que eu li dele que eu percebi que ele não era, no fim das contas, só o rei do terror, que ele também gostava de contar a história sobre outras coisas, né? Então, em A Zona Morta tem esse plot político que eu gosto bastante, e traz alguns dilemas morais também, aquela coisa que a gente fica pensando o que a gente faria no lugar desse personagem. Então, foi um livro que eu gostei muito. E o John Smith, que é o protagonista de A Zona Morta, é um dos meus personagens preferidos do King. Então, isso conta alguma coisa também. E no caso de Revival, também não lembro de ter sentido medo. O Revival tem uma atmosfera um pouco mais sombria, assim, mas não é nada que eu lembre, tá? Que dê medo realmente. E ele fala muito sobre o poder da fé, essas coisas, né? Que é algo também presente na obra do King no geral, mas é um pouquinho mais presente em Revival. E eu gostei muito desse livro porque a gente acompanha um personagem desde a infância até a vida adulta. Eu gosto muito de livros que fazem isso, né? E eu acho que o King fez isso muito bem. Então ficam essas 2 indicações aí, Revival e A Zona Morta, mas com essa pequena ressalva de se eu não tenho certeza que eles são 100% livres de medo, né? Um dos que eu mais queria indicar é Novembro de 63, que é Zero Medo e que é um dos meus favoritos do King. Eu li recentemente, mas eu me apaixonei completamente, né? Esse livro também tem essa pegada política, eu acho que ele me lembra bastante A Zona Morta nesse sentido, porque tem esse lado político, né? Já que no Novembro de 63, o Jake Epping, que é o protagonista, ele vai viajar no tempo para evitar o assassinato do John Kennedy, né? Então tem esse lado da política também. Mas eu acho que ele é mais desenvolvido do que A Zona Morta, e não é uma crítica à Zona Morta, são propostas diferentes, né? No Novembro de 63 a gente tem mais uma pegada de ficção científica,
por ter esse negócio de viagem no tempo. E no A Zona Morta a gente tem um pouco mais de uma pegada mais sobrenatural, que não dá medo, né, por causa de poderes sobrenaturais. Então eu acho que também são histórias que se parecem, porém vão por caminhos diferentes. Só que Novembro de 63 é realmente um livro incrível, um livro que eu considero praticamente perfeito, que também tem romance, né, e como eu falei, não dá nenhum medo. Então você pode ler ele tranquilamente, que você não vai passar medo. Também tem uma pegadinha de thriller ali no final, que ele fica mais frenético, enfim. Tem uma leitura bem interessante. Também tem uma pegada de ficção histórica, né, porque afinal a gente tá ali falando de algo que realmente aconteceu, né, o assassinato do Kennedy. Então o King mistura ali realidade com ficção nessa história, e é muito interessante porque a gente acaba ficando sem saber o que realmente aconteceu e o que é uma história contada pelo autor. Então esse livro é realmente maravilhoso e já fica aqui a indicação. Por fim, tenho mais duas recomendações. Uma é sobre a escrita, que é um livro de não ficção, né? Ele é uma espécie de mistura aí de aula de escrita criativa com biografia do King, né? É um livro bem legal, bem interessante, que eu considero tanto para quem quer escrever, né, quanto para quem só quer ler algo do King. Obviamente é mais legal você lê-lo se você já leu outras obras do autor, né, porque ele faz algumas referências, ele conta bastidores, né, de obras dele, então é mais legal se você já conhece um pouco da obra dele. Mas de qualquer maneira é um livro muito gostoso de ler, que você se sente realmente conversando com o King. E se você, né, é um aspirante a escritor, é um escritor, enfim, é muito interessante porque é realmente uma aula que ele dá nesse livro. Então essa é uma recomendação um pouco mais específica, né, mas que eu acho que também vale fazer. E por fim, tenho aqui uma recomendação que eu também tenho uma ressalva, porque envolve fantasminha, tá, que é Joyland, mas essa parte de sobrenatural, assim, de Joyland, ela é bem tranquila, eu acho, na minha opinião, né? Não sei, por isso que eu tô fazendo essa observação. Inclusive, pessoas que vão ler esse livro esperando que seja um terror, que seja algo um pouco mais assustador, ficam um pouco decepcionadas. Então, é um sinal de que não é nada muito assustador. Mas o que eu gosto muito nesse livro é que ele também, né, como muitos outros livros do King, falam sobre o coming of age. A gente acompanha o Davin Jones, né, nessa história, o verão de 73, quando ele vai trabalhar nesse parque de diversões, e nisso, que era um trabalho de verão, ele acaba descobrindo muitas coisas sobre ele mesmo, ele acaba vivendo experiências que ele não esperava, e ele acaba envolvido aí nesse mistério que a gente acompanha, que foi o assassinato da Linda, acho que era Linda o nome dela, no trem fantasma do parque, e enfim, o fantasma dela tá lá porque ele quer que esse crime seja solucionado. Então a história gira um pouco em torno disso, mas muito menos do que a gente espera. Ela realmente gira mais em torno desse amadurecimento do Devin e, enfim, essas descobertas que ele faz durante esse verão. Então é uma história que eu gosto muito também e que eu indico para quem não quer sentir medo, mas que tem essa ressalva aí, que tem alguns momentos que tem algumas passagens sobrenaturais, né? Alguma participação aí de um fantasminha aí da moça que morreu no trem fantasma. Bom, então essas são as minhas recomendações, né, dos livros que eu li do King, que eu posso dizer que não dão medo. Sobre a Zona Morta e Revival, se alguém aí leu mais recentemente e tem alguma lembrança de alguma parte assustadora, deixa aqui nos comentários, né, mas eu acho que não tem realmente, mas os outros são completamente tranquilos. Todos esses são livros que eu gostei muito de ter lido, né, alguns estão entre os meus preferidos do King, então eu tenho certeza que se vocês escolherem ler algum deles vai ser uma leitura maravilhosa. Se você já é leitor de King, quero saber quais você indica para quem tem medo, para quem não quer ler terror, né? E claro, quero saber a opinião de vocês, né? De quem já leu esses livros, o que vocês acharam dessas obras. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ainda tem mais vídeos dessa série de Stephen King para compartilhar com vocês, então fiquem de olho aí nas próximas semanas. E por hoje, então, é isso novamente. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilhe esse vídeo e a gente se vê em breve num novo.